Vamos então imaginar que a pessoa entre num ônibus e a pessoa gravemente ameace as pessoas que estão no ônibus, e ali há 20 pessoas que tiveram seu patrimônio subtraído, 20 pessoas que tiveram seus pertences subtraídos, 20 patrimônios atacados, 20 crimes de roubo, porque o número de crimes patrimoniais se mede pelo número de patrimônios envolvidos. 20 roubos em concurso formal, uma única conduta. Nesse caso, uma única conduta, 20 roubos. É muito importante que eu frise nesse caso. Por quê? Porque eu preciso saber que tudo depende de como esse roubo se desenvolverá. Imaginemos que essa pessoa entre no ônibus e ela vá de passageiro em passageiro, subtraindo. Eu não tenho concurso formal. Ou eu tenho concurso material, ou eu tenho continuidade delitiva. Concurso formal eu não vou ter. Agora ela chegou, uma única conduta, intimidou todo mundo e saiu pegando patrimônio de todo mundo. É uma conduta, vários roubos, concurso formal. Então, esse negócio da gente pensar, e eu sempre vejo essa preocupação entre os alunos, mas professora Claudinha, isso é concurso formal? Mas esses 20 roubos estarão em concurso formal ou estarão em concurso material? A minha resposta é sempre a mesma, que vai dizer o seguinte: depende, meu amor. Depende de como tenha se desenvolvido esse roubo. Depende, meu amor, de como tenha sido esse roubo perpetrado. Como é que esse roubo foi praticado? Depende do modus operandi. Foi uma só ação? Foram várias ações? Como é que foi isso? Tá ok? Então, não existe uma resposta de antemão, tá? Agora, só existe essa resposta, como eu disse a vocês. O número de crimes patrimoniais é medido pelo número de vítimas cujos patrimônios foram subtraídos. Ou seja, o número de patrimônios subtraídos. Então, por exemplo, abordou uma família num carro. Havia 4 pessoas dentro do carro. Foram levados 4 aparelhos celulares, um de cada pessoa. Ora, houve 4 crimes de furto nesse caso, houve 4 crimes de furto em concurso formal, ok? 4 patrimônios distintos. Só que tem uma coisa. Quando chega no latrocínio, STF e STJ vão, brigar. Por quê? Porque o STF, mantendo a coerência, digamos, lá de antemão, o STF, mantendo a coerência, ele vai dizer o seguinte: olha, o número de crimes patrimoniais não é o número de patrimônios subtraídos? Ok. Lesados? Ok. Então, preste atenção. Se a pessoa vai, por exemplo, roubar um banco, leva o dinheiro do banco, mas mata 3 funcionários do banco, eu tenho um único crime de latrocínio. O número de patrimônios, então um latrocínio. Só que o número de vítimas deverá ser considerado pelo magistrado na hora de aplicar a pena. O número de vítimas deverá ser considerado pelo magistrado por ocasião da dosimetria da pena. Mas há um único crime de latrocínio. Até porque o crime de latrocínio não é um crime contra a vida. Tanto não é que tem a súmula 603 do STJ, perdão, do STF, que diz que é da competência do juiz singular, não é da competência do júri. Porque não é crime contra a vida, não é crime doloso contra a vida, é crime contra o patrimônio. Então eu tenho que medir pelo número de patrimônios. O número de vítimas, repito, será usado por ocasião da fixação da pena para a dosimetria da pena. Pois bem, o STJ não acha isso não. O STJ entende de forma diferente, né? Para dizer o seguinte, que com relação ao latrocínio, o número de vítimas caracterizará o número de crimes. O número de vítimas fatais caracterizará o número de crimes. Então, haverá concurso formal impróprio na hipótese em que o agente, mediante uma só conduta, uma só subtração patrimonial, matar, desde que dolosamente, mais de uma pessoa. Desde que, quando ele buscar mais de um resultado morte, caracterizando assim desígnios autônomos, haverá 2, 3, 4 latrocínios, a depender das pessoas mortas. Você pode dizer assim: poxa, professora, como é que eu faço? Bem, gente, na verdade, esse posicionamento do STJ
Não é um posicionamento que o STJ tirou do nada, não. É importantíssimo que se fale isso. Porque uma vez uma aluna minha perguntou assim, professora, mas de onde o STJ tirou esse posicionamento, professora? Não, não é um lance que o STJ tenha tirado do nada, não. Por que que eu digo? Porque existe no próprio Código Penal Militar, quando o Código Penal Militar fala de latrocínio, o Código Penal Militar fala isso, gente. É só você ler o artigo 242, parágrafo 3º do CPM. Ele diz que quando no latrocínio, quando no roubo, o agente usar a violência com o intuito de, ou seja, com dolo de matar, o número de vítimas representará concurso de crimes. Entendeu? Então, não é do nada que se tira isso. Então, como é que isso pode me ser perguntado na prova, teacher? Ora, gente, eles vão querer saber de vocês posicionamento do STJ, posicionamento do STF. Porque no STF é certo que o número de vítimas não influencia no número de latrocínios. No STJ tem posicionamentos diferentes. Eu poderia citar para vocês, para que vocês anotassem aí, o agravo regimental no RESP 1251035. RESP 1251035, em que o STJ fala que essa corte, de forma reiterada, mostrando que se trata não de um julgado, mas da jurisprudência da corte. Muito bem. Outra questão. Crimes patrimoniais que são perpetrados com violência ou ameaça não admitirão a aplicação do princípio da insignificância. E, de acordo com o entendimento amplamente majoritário, pouco importará se a violência usada é uma violência própria ou imprópria. O que significa isso? Vamos lá. Caros, quando se fala de crimes patrimoniais no Código Penal, se fala, no mais das vezes, de crimes perpetrados, quando são perpetrados com violência, como, por exemplo, acontece com roubo, desde que a lei admita, esses crimes podem ser praticados com violência imprópria. O que é essa violência imprópria? Bem, caros, violência propriamente dita é a aviso absoluta, é o emprego de força física. Grave ameaça é a ameaça capaz de intimidar. Lembrar que isso deve ser aferido sob um aspecto subjetivo. É a ameaça que é capaz de intimidar, que tem potencialidade para intimidar a vítima. Inclusive, já se reconheceu como grave ameaça a promessa de trabalhos espirituais. Não vai fazer isso não? Vou fazer um trabalho espiritual para você perder tudo. A vítima desesperada, acreditando que isso vai acontecer, cede ao apelo. Ora, isso pode ser tido como grave ameaça. Essa vítima pode ser, por exemplo, vítima de uma extorsão. Ok? Muito bem. Então, o crime pode ser praticado com violência, com grave ameaça, mas alguns crimes admitem, como meio de sua prática, a violência imprópria. O que é essa violência imprópria? Como o próprio nome diz, não é violência. É algo que a lei compara à violência. Por quê? A violência imprópria consiste em retirar da vítima toda e qualquer possibilidade de oferecer resistência. Como é que isso aconteceria? Isso aconteceria, por exemplo, dando boa noite Cinderela para a vítima. Isso aconteceria, por exemplo, fazendo com que a vítima adormecesse, dando um remedinho para a vítima. Mas, Claudinha, então, no crime praticado com violência imprópria também não admite o princípio da insignificância? Não, porque a violência imprópria é tratada como violência. Essa é a razão pela qual não admite insignificância. Se o crime for praticado com violência imprópria, não admitirá insignificância não admitirá substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, porque crime praticado com violência não admite substituição, nos termos do 44. Não admitirá a escusa absolutória, nos termos do artigo 181, por conta do 183.
que não cabe escusa absolutória em crimes praticados com violência ou ameaça, e a violência imprópria é uma violência. Esse é o entendimento amplamente majoritário. Há quem pense diferente, eu, por exemplo, penso diferente, mas você não queira nem saber o que eu penso, porque você, na prova, deverá optar pelo entendimento majoritário. E outra coisa que eu quero dizer para você, eu preciso dizer isso para você, porque isso tem sido dito, eu tenho dito isso todas as aulas, para todos os meus alunos. O seguinte, não te preocupes, porque você que vai fazer uma prova para o Ministério Público, para a magistratura, tem em teu favor, você está respaldado pelas resoluções dos Conselhos Nacionais de Ministério Público e de Magistratura, que te garantem, nos artigos 17, parágrafo 1º, ou acho que é 17, inciso 1, parágrafo 1º, ou parágrafo 1º, não lembro, acho que é 1, parágrafo 1º. Claro, é 1, parágrafo 1º. No artigo 33 da resolução do CNJ sobre concursos, na sua prova não pode ser perguntada a corrente minoritária. Na sua prova não pode ser perguntado nada que não esteja pacificado na jurisprudência dos tribunais. Então, fique tranquilo com relação a isso. Se aquilo for controvertido, se não tem algo amplamente majoritário, não vai poder ser perguntado. Se aquilo é um julgadinho isolado na jurisprudência da corte, não vai poder ser perguntado. Senão tem que anular a questão com base na resolução do CNJ, com base na resolução do CNMP. Tá ok? Mas então vamos lá, escuta aqui. Então isso é amplamente majoritário. Só que não são todos os crimes patrimoniais, meus amores, praticados com violência que admitem a violência imprópria. Há crimes patrimoniais perpetrados com violência que não admitem violência imprópria. Você quer ver um? O crime de roubo impróprio não admite violência imprópria. Olha, o crime de roubo pode ser praticado com violência propriamente dita ou com violência imprópria. A violência o roubo, vamos lá, o roubo próprio. Ele pode ser praticado com violência própria ou imprópria. Basta você pegar o caput do artigo 157 que você vai ver isso. Mas o roubo impróprio, que está no parágrafo, não pode ser praticado com violência imprópria, porque não está descrita a violência imprópria como forma de sua prática, como meio para a prática do roubo impróprio. Se você abrir aí o artigo 157, parágrafo 1º, você vai ver assim, ó, na mesma pena incorre quem? Após subtrair a coisa, quer dizer, subtraiu a coisa sem violência, sem grave ameaça, mas depois que subtraiu, aplica violência ou grave ameaça para garantir a detenção da coisa subtraída ou para assegurar a impunidade pela subtração. Ou seja, não está prevista a forma de violência imprópria para praticar o roubo impróprio do parágrafo 1º do artigo 157. Quer dizer, o roubo próprio do caput pode ser praticado com violência própria ou imprópria. O roubo impróprio do parágrafo 1º só pode ser praticado com violência própria. Por favor, não confunda roubo próprio com violência própria. Violência própria significa violência propriamente dita, emprego de força física. E violência imprópria significa reduzir a vítima à impossibilidade de resistência. Tá? O roubo próprio, que pode ser praticado com violência imprópria, é aquele em que o agente não tem a coisa e usa a violência propriamente dita, ou a grave ameaça, ou a violência imprópria para subtrair. E o roubo impróprio é aquele em que ele não usou violência, ele não usou grave ameaça para subtrair, não, gente. Ele subtraiu sem violência ou grave ameaça. Mas depois ele usou a violência ou a grave ameaça, logo em seguida, imediatamente após, para ficar com a coisa para ele. Ou para garantir a detenção da coisa. Ou então, para assegurar a impunidade, por essa subtração. Então, não temos que fazer confusão entre si. Isso é perguntado em prova. Isso já foi perguntado em prova. Outra questão relacionada a esses crimes patrimoniais é o seguinte, vamos lá. O furto, por exemplo,
Quando nós falamos alguns aspectos relacionados ao crime de furto, quando nós falamos do crime de furto, eu quero lembrar que o furto significa subtração de coisa alheia móvel. O roubo também. Coisa alheia móvel. Mas dá uma olhada na receptação. A receptação não tem que ser coisa alheia. Então, existe possibilidade de coisa própria, Claudinha? Existe possibilidade de receptação de eu receptar uma coisa que é minha? Existe? Cara, como assim? Bem, eu vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar que eu tenha um carro roubado. E eu tome conhecimento de que esse meu carro roubado está sendo vendido no mercado paralelo criminoso pela metade do preço, até por 1/3 do preço real do carro. Eu não tinha seguro. Aí eu vou lá e vou comprar o meu próprio carro que foi roubado, sabendo que é meu carro roubado. Caros, eu não estarei praticando receptação, porque eu não posso praticar um crime contra mim mesma. Porque na receptação, o sujeito passivo da receptação é o mesmo sujeito passivo do crime anterior. E eu não posso praticar um crime contra mim mesma. Eu fui sujeito passivo do roubo. Se alguém receptar aquele carro que foi roubado, estará praticando um crime contra mim, né? Então eu não posso praticar um crime, eu mesma praticar um crime contra mim. Ah, Claudinha, eu não entendi. Você disse que pode haver receptação de coisa própria. Pode, eu vou te explicar. Por que eu não posso praticar um crime contra mim mesma? Ué, gente, pelo princípio da alteridade. Lembra do princípio da alteridade? De que nós tratamos lá na nossa parte geral? O princípio da alteridade, ele diz que só são consideradas típicas condutas que extrapolem o âmbito do agente e venham atingir terceiros. Olha, meu Deus! Se aquilo ficou só no âmbito do meu patrimônio, não atingiu ninguém, não existe conduta típica, senhor. Agora, vamos mudar um pouquinho? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu peguei um dinheiro emprestado com Laís. Laís disse, ô Claudinha, eu te empresto esse dinheiro sim, mas eu quero que você deixe alguma coisa comigo como garantia do pagamento dessa dívida, tá? Porque é muito dinheiro que você pegou comigo, hein? Tá bom, Laís? Toma aqui um cordão de esmeraldas da família. Entrego nas mãos de Laís um cordão de esmeraldas da família. Muito bem. Aí, você vai lá e subtrai o cordão de esmeraldas meu, que tá com a Laís. Você vai lá subtrair. E depois, você está lá ofertando esse cordão à venda. Eu tomo conhecimento de que você está vendendo aquilo que é produto de crime. E eu vou lá e compro o cordão de você por um preço muito menor. E assim eu acabo frustrando aquilo que a Laís tinha como garantia. Nesse caso, eu adquiri coisa própria, sabendo que se tratava de produto de crime. E nesse caso, eu estarei praticando receptação. Por quê? Porque eu estarei envolvendo o patrimônio de Laís. Eu estarei trazendo um prejuízo patrimonial para Laís. Então, houve receptação. Gente, o maçom entende que não existe possibilidade de receptação de coisa própria. Mas este exemplo é um exemplo dado pela doutrina tradicional, inclusive pelo nosso grande mestre Damásio. Ele falava isso, e se você olhar a definição legal de receptação, você vai ver que eu tô certa, que não existe previsto na receptação a exigência de que a coisa seja alheia, como existe, por exemplo, no furto, como existe, por exemplo, no roubo, tá? Outra coisa, não se pode subtrair a coisa no seu estado na natureza. O ar, a luz solar, a água no seu estado natural. Não, eu não posso subtrair. Mas eu posso subtraí-la quando individualizada para uso, para consumo, né?
Então, a água encanada, a luz que se equipara a coisa alheia nos termos de 155, parágrafo 3º. Então, isso pode ser subtraída. Ela está individualizada para uso. Agora vem cá, será que pode ser objeto de crime patrimonial a coisa de ninguém? Será que pode ser objeto de crime patrimonial a coisa abandonada, a coisa perdida e a coisa esquecida? Vamos lá, vamos por parte. Vamos ver cada uma delas.